Fala galera, e aqui a gente vai trazer a correção de mais um vestibular. Se liga aí. Então vamos lá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Rodrigo Queiroz, vocês estão aqui no Matemática Fácil. E sim galera, nesse último final de semana a gente teve aí o vestibular da Unicamp, a primeira fase, ingressantes 2023, e é claro que a gente vai trazer aqui para vocês na semana seguinte a correção dessas questões aí. Mas se é a primeira vez que está aqui com a gente ou não, o nosso combinado é aquele, né? Sinta à vontade, vai lá, senta o dedo no like, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha com a galera para ajudar o canal a crescer cada vez mais para vocês, ok? Lembrando, pessoal, que o vestibular da Unicamp, o pessoal costumam colocar ali 4 modelos de prova, ok? Então, se atente ali a qual modelo que você vai estar aí seguindo para a gente fazer a correção. Essas questões que a gente vai trazer aqui, eu estou pegando ali o modelo de prova, modelo chamado Q e Z, beleza? E uma novidade que a gente vai trazer nesse vídeo, mas é claro que eu precisei do engajamento de vocês, então eu vou fazer o seguinte, tanto na descrição desse vídeo como fixado no primeiro comentário, eu vou colocar ali qual é a correspondência dessas questões com os demais estilos de prova. Então isso dá um trabalho danado, pessoal. Então eu quero o engajamento de vocês, quero ver a galera comentando aí se gosta ou não, se ajuda ou não na questão do seu estudo. Coloca aí nos comentários se está facilitando ou não nos seus estudos para você poder comparar. Por exemplo, dessa prova aqui, a questão número 45, no modelo tal, vai ser a questão de número esse. Então, vou colocar isso fixo para vocês, vai dar um trabalho danado. Então, coloquem nos comentários que eu quero ver o movimento de vocês, ok? Então, vamos lá. Primeira questãozinha desse caderno que a gente pegou aqui é a questão de número 45, que falava o seguinte. Um recipiente de 30 litros contém uma solução com 14 partes de álcool e tem uma parte de água. Beleza. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, galera, é o seguinte. Eu vou achar ali a razão entre os litros por parte. E para isso, a gente vai ter o seguinte. Eu tenho os 30 litros. E no total, se eu tenho 14 partes de álcool e uma de água, eu tenho 15 partes. Então, 30 por 15 aqui, eu vou ter 2 litros por parte. Beleza? Então, aqui eu já posso pensar no seguinte. Para achar aí o litro tanto do álcool como da água. Eu vou pensar assim. Vamos colocar aqui o nosso álcool, sendo Azinho, e H2O para ser água. O álcool, a gente sabe que tem ali 14 partes. Então, eu vou fazer 14 vezes 2. Então, eu tenho 28 litros da minha solução sendo de álcool. E de água, se eu tenho ali só uma parte, então 1 vezes 2, eu tenho 2 litros, até porque o total é 30, né? Então eu tenho 2 litros sendo de água, ok? Seguindo a nossa leitura, o que ele falou para a gente? Quantos litros de água devem ser adicionados para que você tenha uma solução com 70% de álcool? Galera, é o seguinte, quanto de água eu tenho que colocar? Se 70% da minha solução é de álcool, é claro que para dar os 100%, 30% vai ser de água. Então, eu vou usar aí essa ideia. Quanto eu vou ter que aumentar, beleza? Para o meu 30%. Lembrando ali, né? 30%, eu vou colocar ele sendo 30 sobre 100, que é a porcentagem de água, beleza? Quais são os valores que a gente tem aqui? Em relação a os demais ali. A água, o que eu tenho? Que é o que eu quero colocar aqui é o 30, né? Eu tenho 2 litros por enquanto na minha solução. Eu vou ter que acrescentar um valor. Esse valor que eu não sei, eu vou chamar de x. E o total, o meu 100% da solução são os 30 litros. Só que também eu vou ter que acrescentar nesse total a mesma quantidade. Vou chamar de x. E aqui agora, de certa forma, a gente já matou a nossa questão, né? Basta multiplicar cruzado. Antes de multiplicar cruzado, professor, posso simplificar aqui, tirando um zerinho? Claro que sim, né? Facilita a nossa vida. Então vamos lá. 30 vezes 3, 3 vezes 3 é 9, com um zerinho, 90. 3 vezes x, 3x.
Do outro lado a gente tem 10 vezes 2, que é 20, e 10 vezes x, 10x. Beleza. Então aqui eu vou ter 90, o 20 eu vou passar negativo, 10x e o 3x eu vou passar ele negativo. Então nós temos 70 igual a 7x. Só para ficar na ordem que a galera gosta, né? Vamos passar o 7 dividindo. Dividir ambos os termos ali. Então a gente vai ter ali o nosso x, que é o tanto que eu vou aumentar de água, já que eu peguei ali a porcentagem pensando nas águas, 10. Então eu tenho ali 10 litros que eu vou ter que aumentar. 10 litros, olhando nossos gabaritos ali, a gente já começa com a letra B. B de bola, B de bosque, B de boa ideia aí, já matamos a primeira questão, ok? Então questãozinha ali que a gente podia trabalhar, inclusive, conversando com colegas de outras áreas, né? Poderia resolver usando ali a parte da química? Sim, mas a nossa ideia aqui, já que a questão veio dentro do caderno ali, né, da parte de matemática, a gente vai utilizar aqui nossos conhecimentos matemáticos para resolver, beleza? Vamos de próximo. Olha lá, questão 46 falava o seguinte: a seguir são apresentadas 4 funções, definidas por x pertencente aos reais. São também apresentados 4 esboços de gráficos, que eu já coloquei em outra tela. Aí ele deu a função f de x, g, h e p de x. Beleza. A opção que descreve corretamente a correspondência entre as funções e seu gráfico. Então, o que eu quero, galera? Por exemplo, olhar para o gráfico de f de x, que é seno de x mais π sobre 4, olhar aqui nos meus gráficos e identificar. Então, bastava fazer essa identificação de cada uma das posições, qual era a função com o seu relativo gráfico, ok? Então aqui, pessoal, a gente matava ela pela ordem que eles mandaram aqui, só olhando essa função f de x. Olha lá, f de x ela é seno de x mais π sobre 4. Eu trouxe aqui um gráfico separadamente para a gente olhar. Olha isso daqui comigo. Eu coloquei ali a parte de cima é a função que o exercício deu. Olha lá, seno de x mais π sobre 4. E a parte de baixo, de azul, é a função seno. Função seno nós já conhecemos, então vamos dar uma olhada para ela ali. Função seno, a gente sabe que ela começa no zero e vai tendo esse comportamento. Beleza? O que está acontecendo ali, pessoal? Para outra função que foi a que ele pediu, a de vermelho que está em cima. Nota que é a minha função seno do mesmo jeito, só que eu estou somando um valor. Quando eu somo ou subtraio um valor, sem ser no meu argumento, eu estou pegando ali a minha função e fazendo um deslocamento vertical nela. Eu estou movendo ela em relação ao meu eixo y. Então, estou fazendo ali esse deslocamento. E π sobre 4, já que é positivo, eu fiz um deslocamento para cima. E aqui é claro, né? Como a gente sabe que o eixo x, o eixo y trabalha com os números reais, então esse π sobre 4, eu tenho que pensar aqui no π como o número. Então, meu π sobre 4, ele é 3,14 dividido por 4, que a gente vai aproximar ali uns 0,75, mais ou menos, ok? E nota que é mais ou menos isso, né? Porque eu tenho marcado ali o 0 e o 2, o 1 seria mais ou menos nessa distância, no meio do caminho ali entre eles. Nota que o ponto por onde passa ele é um pouco menos do 1. Tá? Então aqui a gente fez só esse deslocamento da função seno. Eu peguei ela dessa posição e subi. Nota que é o mesmo, beleza? Então, esse desenho que a gente tem aqui, se eu olhar nos itens, olha para esse quadro e agora olha para os nossos itens. Mais uma vez, quem está tendo esse comportamento, passando próximo ao 1? De novo, olha lá, a nossa função e a função dada aqui por ele. A gente ficaria ali, né, olhando entre o 3 e o 4, só que se analisar com calma, olha a diferença. A nossa função, quando ela passa do eixo x, ela está bem próxima. Olha o gráfico do 4, ele vai lá embaixo depois de cruzar o eixo x. Então, realmente aqui, a nossa função f de x
seria o 3. Esse aqui é o nosso f de x. Olhando para os itens, pessoal, a gente nem precisaria olhar os demais. Pelo seguinte, olha aqui as nossas possibilidades de gabarito. Aonde o f de x é o 3? Olha lá, função 3 sendo f de x, o único que eu tenho com essa formatação é a letra B. Todos os demais é diferente. Olha lá, o 3 é p de x? Não. É g de x? Não. P de x novamente. Então, o único, analisando apenas um gráfico, a gente já mataria a nossa questão. Gabarito, letra B de bola, B de bosque, B de bucéfalo, e a gente já ensinou aqui no canal que não estamos falando bobeira. Professor, eu perdi esse vídeo, então dá uma olhada aí na internet, o que significa bucéfalo. Ou pergunta para o seu professor de história, ok? Vamos de próxima, questão 47, que falava assim. Uma forma de apresentar dados é usar um gráfico de radar. Igual esse aqui que eu já coloquei ele maiorzinho na próxima tela. Esse aqui é o gráfico da figura. Esse tipo de gráfico é composto por segmentos uniformemente espaçados, dispostos em torno de um ponto. Os segmentos representam diferentes valores. Valores esses que aumentam conforme a distância em relação ao centro se torna maior. Gráficos de radar são frequentemente usados em jogos eletrônicos para representar o desempenho e diferentes aspectos dos personagens. Então, a galera aí que está fazendo o vestibular, por exemplo, joga ali um League of Legends, joga um Fortnite ou jogos similares, o pessoal está acostumado a ver esse gráfico de desempenho. Então, olha aí os jogos eletrônicos te ajudando a estudar para o vestibular. Seguindo, Enzo, né, pessoal da Unicamp aqui quis, né, dar uma sacaneadinha aí com o pessoal, né, queira ou não, tem as piadinhas aí com os Enzos. Enzo tem uma livraria e vende obras do gênero romance, ficção, tecnologia, biografias e infantil. Ele representou no gráfico de radar, a seguir, quantas obras diferentes de cada um desses gêneros que foram vendidos de 2020 a 2021, nos 2 anos. Por exemplo, em 2021 foram vendidas 20 obras do gênero tecnologia. 2021, 20 obras de tecnologia. Vamos olhar lá no nosso gráfico. Tecnologia. Realmente são 20 obras, né? Porque a cada pentagrama que ele tem aqui, ele aumenta 5. Então, olha lá, ele começa com 5, 10, 15, 20 e assim por diante. E nota que aqui ele realmente tem 20 na parte de tecnologia. Ok? Vamos seguir lá a nossa leitura. Beleza. Note que o gráfico não indica quantos exemplares de cada obra foram efetivamente vendidos. Indica apenas o número de obras que tiveram exemplares vendidos para os gêneros indicados. E se a gente olhar com calma aqui na pergunta, ele falou sobre os dados apresentados no gráfico, é correto afirmar. E aí ele vai começar a fazer uma comparação entre os gêneros. Ele vai fazer ali uma comparação entre os estilos. Então, o que a gente tem que fazer ali primeiro? A gente tem que fazer uma análise. A gente tem que fazer ali uma análise no nosso gráfico do que foi vendido para cada item, ok? Então, vamos começar ali por romance. Notando que o que está pontilhado é 2020 e o que está de cinza e contínuo é 2021. Então, olha os valores que a gente tem, pensando em romance. O primeiro valor que a gente tem ali para romance é, ele começa ali, ó, 5, 10, 15, 20. E para o próximo ano, quer dizer, o ano anterior, que foi 2021, ele segue 20, 25, 30, 35. Então, a gente tem ali 20 mais 35. Desse gênero aqui, a gente teve 56 livros vendidos. Vamos seguir assim para os próximos. Ficção. Nota que ele vai de 5, 10, 15, 20, 25 para ficção. Vamos olhar ali de novo com calma. 5, 10, 15, 20, 25. E o outro valor, ele fica sendo 35. Então, vamos lá. 35 mais 25. A gente fica aqui com 60 exemplares de ficção. Pegando ali para o infantil, a mesma ideia, contabilizando ali, a gente vai ter ambos marcados no mesmo lugar, que é 30. Então, a gente tem 30 mais 30, que é 60.
Para tecnologia, o primeiro ali a gente tem 10 e para o outro a gente tem 20. Então, 10 mais 20, nós tivemos 30 exemplares de tecnologia e por fim biografias, os dois estão juntos e os dois estão em 30. Então a gente tem ali 30 mais 30, também 60. E agora vamos fazer a nossa análise, vamos olhar ali para cada um dos itens. Olha lá, na letra A ele falou o seguinte: o gênero que teve maior quantidade de obras vendidas, considerando os 2 anos, foi biografia, cuja venda é o triplo da venda de obras vendidas. Vamos olhar. O maior foi biografias? Não, né? Porque ele foi 60, mas teve infantil e teve ficção com o mesmo valor. Então, não vale. Letra B. Os únicos gêneros que venderam mais obras em 2021, quando em comparação com as vendas de 2020, foi ficção e infantil. Então, olha lá. Vamos ver, por exemplo, romance. 2020 foi mais do que 2021. Agora, ficção. 2020 menos que 2021. Infantil igual. Tecnologia, a gente teve 2020 menos do que 2021 e aqui igual. Então, letra B também não vale, né? Letra C, o número de obras do gênero romance que foram vendidas em 2021 é o dobro do de 2020. Então, olhando para romance, foi o dobro? Não foi o dobro. Então, por eliminação, a gente já tem nosso gabarito aqui, sendo a letra D, de questãozinha detonada, mas vamos ler ela ali com calma. A quantidade de obras vendidas do gênero infantil nos 2 anos é a mesma de obras vendidas no mesmo período em biografia. Então, olha lá, nesses 2 anos vendeu 60 no infantil, biografia também. Então, realmente é o nosso gabarito, questãozinha ali só de interpretação do gráfico, né? Bem tranquila. Questãozinha de número 48, falava assim: 3 números reais distintos A, B e C são tais que A, B, C e AB, BC e CA formam nessas ordens 2 progressões aritméticas de mesma razão. E o que a gente quer? O valor do produto ABC. Então, se aqui a gente tem 2 PA, vamos escrever aqui a minha PA1, que eu tenho que é A, B e C, a PA2, que vai ser o AB, BC, CA. Ok. Ideia que nós temos ali sobre PA, né, pessoal? Se eu tenho 3 termos de APA, eu posso falar sempre que o termo central é a média aritmética dos outros dois. Como assim, professor? Eu posso escrever da seguinte forma, que A mais C dividido, quer dizer, o B, né? O termo central, ele é A mais C dividido por 2. Posso deixar dessa forma, ou eu posso passar esse 2 multiplicando. 2B é igual a A mais C. Mesma ideia eu vou escrever para PA de baixo. Então, vou colocar aqui 2BC, ele é AB mais AC, ou CA, que foi a ordem que ele colocou, né? Beleza? Ok. O que mais que ele trouxe de informação para a gente? As duas PAs, igual a gente marcou de azul, têm a mesma razão. Se elas têm a mesma razão, pessoal, eu posso escrever e igualar esse pessoal. Então, por exemplo, na de cima, a gente sabe que a razão é sempre um termo menos o anterior. Então, eu vou usar B menos A. Vou subtrair esses dois. Poderia fazer C menos B, que é a mesma coisa. Mas eu vou colocar B menos A da primeira PA. Tem que ser igual a da segunda. Da segunda, eu vou pegar CA e BC para ser os meus dois termos. Então, vou colocar eles aqui subtraindo. CA menos BC. No segundo termo aqui, eu vou colocar o C em evidência. Então, eu vou ter A menos B. O que nós temos aqui, galera? Eu vou isolar o C. Então, o meu C ele é B menos A sobre A menos B. Se eu tenho dois valores subtraindo, galera, pensa em exemplos práticos. Por exemplo, se eu faço 4 menos 3 é 1. Se eu fizer 3 menos 4 é menos 1.
Então, sempre que eu pego dois valores que são idênticos e só inverto a ordem da subtração, eu vou ter ali sempre sendo 1, só que com o sinal trocado. E 1 dividido por 1, 1 dividido por menos 1, eu fico com menos 1. Então, dessa forma, sem saber o valor de A e B, nós sabemos que o C vale menos 1. Então, o valor de C nós já descobrimos. Ok? Beleza. E agora aqui, o que a gente pode fazer para encontrar ali uma operação para AB? Eu posso, por exemplo, a gente pode pegar a ideia ali, vou trocar nessas duas relações que nós tínhamos aqui. Vou trocar o valor de C. Vamos anotar ele aqui do lado. Então a gente vai ter o seguinte, olha lá. Eu vou ter que 2B, ele é igual a A menos 1. E no de baixo eu vou ter que menos 2B, né, porque o meu C vale menos 1. Menos 2B, ele é igual a AB menos A. Com esses dois aqui eu vou fazer a soma entre eles. Somando ali 2B menos 2B, A menos A, então a gente fica com o seguinte. A gente fica ali que o meu AB menos 1 é igual a 0, ou seja, AB é igual a 1. E como nós marcamos de verde ali em cima, o que o exercício está querendo? Não é o valor da multiplicação de A vezes B vezes C? A vezes B é 1, C vale menos 1. Então, isso vale menos 1. A vezes B vezes C. Menos 1, nosso gabarito, letra C. Letra C de certo. Então, ali só trabalhando ali as ideias de PA, né? Ideias simples ali, que é igualando, já que são as mesmas razões. E lembrando que sempre que eu tenho três termos, o termo central é a média aritmética dos termos do extremo. Lembrava dessa? Fala aí pra gente. Coloca aí no comentário. E lembrando, pessoal, que a gente tem aí o programa de fidelização, né? Tanto o botão valeu, para você dar aquela força para o canal, como a de seja membro. Quem não conhece, vai lá e coloca aí o seu comentário sobre se conhecia ou não essas definições de PA que a gente está trabalhando aqui. Vai lá, coloca seu comentário e vamos interagir aí, beleza? Seguindo lá, galera, nossa questão de número 49 falava o seguinte, olha lá. Suponha que uma função f de x satisfaça essa propriedade. F de x vezes y é igual a f de x mais f de y. E aí eles nos forneceu, sabendo que f de 7 é igual a 2, f de 17 é igual a 3, o valor de f de 2023. Galera, questãozinha clássica aí de funções, né? Geralmente o caminho que o pessoal, a maioria, pega é, vamos pegar esse 2023 e fatorar. 2023, e já fica a dica, né, galera? Teste pelos valores que ele deu. Se ele me deu ali o f de 7, não foi à toa. Por quê? Ele não é par, não vai dividir por 2, ele não divide por 3, ele não divide por 5, mas esse cara divide por 7 e dá 289. Um valor que a gente já tem o hábito aí de lembrar que isso daqui é o quadrado de 17, né? Então, dividido por 17 é 17 e por 17 dá 1. Ou seja, o nosso f de 2023, eu posso escrever ele como f de 7 vezes 17 vezes 17. Beleza? Ou 17 ao quadrado. Vamos fazer ele com calma. Né? 17 vezes 17, 17 ao quadrado. Vamos aplicar aquela definição que ele deu ali. Ó. O meu 7 fica sendo o x e o 17 ao quadrado é o y. Então, isso daqui vai ser igual ao f de 7 mais o f de 17 ao quadrado. Só que como eu tinha escrito, 17 ao quadrado não é 17 vezes 17? Vou aplicar novamente. Então, eu vou ficar com f de 7 mais nosso x e y novo aqui, o f de 17 mais f de 17. Então, o nosso f de 2023, ele nada mais é do que f de 7 é 2, f de 17 é 3 e 3 novamente. Então, 2 mais 3, 5. 5 mais 3, nós temos 8. Olha lá nosso gabarito. Item B. B de bola aí. Mais uma questãozinha dando B.
para a gente marcar. Ok? Próxima questão, questão de número 50, falava o seguinte, se liga aí. Um recipiente cilíndrico de altura H, então a alturinha dele aqui é H, beleza? Tem água em seu interior. Ao mergulhar uma esfera de chumbo de raio R nesse recipiente, a água cobre a esfera e nenhuma quantidade de água se perde, como ilustrado na figura. Então a gente não tem desperdício. Sabendo que o raio da base do cilindro é o dobro do raio da esfera, a diferença entre a água de antes e depois do mergulho da esfera é igual a... Beleza. Vamos fazer o volume, né, desse cara. Volume do nosso cilindro, aqui para a situação 1. Volume do cilindro, a gente não sabe ali que é o nosso famoso πr ao quadrado? Beleza. Só que, como ele está falando ali que é o dobro, né, ele falou o raio da base do cilindro é o dobro do raio da esfera. E o raio da esfera ele chamou de R. Então, no lugar desse R aqui, eu vou colocar 2R, já que é o dobro. Então, concorda que esse volume 1 ele vai ser 2 ao quadrado, que é 4, πr ao quadrado H. Beleza? Vamos pensar agora aqui na nossa situação 2. Na nossa situação 2 ali, o que nós temos? Um volume total. Não é o volume do cilindro mais o volume da esfera? Beleza. O volume do cilindro, a gente já escreveu ele ali, ele não mudou. É 4 πr ao quadrado H. Já utilizando a ideia que o raio de um é o dobro do outro, beleza? Mais volume da esfera, a gente sabe que é 4 terços de πr ao cubo. Ok. Então, meu volume total, aqui a gente pode pôr um monte de coisa em evidência, né? Olha lá, o 4 eu posso pôr em evidência. O π, r ao quadrado eu coloco, que ali vai sobrar 1r, certo? E o h é o único que vai ficar diferente. Então, o que vai sobrar ali? Da primeira parte, ó, 4πr, então vai sobrar o h. E da outra parte, vai sobrar 1r sobre 3. Então, qual é a diferença, que é o que ele pediu para a gente ali, né? A diferença entre as duas. Olha para o nosso primeiro resultado e olha para o segundo. 4πr ao quadrado é a mesma parte, então quem está mudando? É esse h. E esse h está tendo uma diferença de π sobre 3. Eu estou somando π sobre 3, então é o que aumentou, é o que está tendo de diferente. Então, nosso gabarito aqui, π sobre 3 não, né? Perdão, R sobre 3. Então, nosso gabarito aqui fica sendo letra C. Fiquei com π na cabeça, né? R sobre 3, que é a diferença entre os dois volumes do que a gente trabalhou, ok? Questãozinha ali que era só saber o volume do cilindro e da esfera que a gente matava tranquilamente. Vamos de próxima. Galera, aqui as questões 51 e 52 trabalham em cima desse texto, que falava o seguinte. Uma transformação de Möbius é um quociente de polinômios de grau 1. Essas transformações são muito importantes em computação gráfica e também na área de engenharia, conhecida como processamento de sinais. Considere essa função, a gente vai usar ela em algum momento, definida para o x pertencente aos reais, x é diferente de 1, que é uma versão simplificada de uma transformação de Möbius. Então, com esse texto, vamos fazer as duas próximas questões. Olha lá. Questão 51 falava para a gente o seguinte. Sobre a função inversa de f de x. Então, a gente quer a inversa. Vamos fazer a inversa dessa função. Então, vamos anotar ela aqui. Ó. F de x é x mais 1 sobre x menos 1. F de x ele é igual a x mais 1 sobre x menos 1. A gente sabe que a notação de f de x é a mesma coisa que y. E ele ainda foi bonzinho, né? Colocou isso lá na questão pra gente, ó. E lembrando, né, pessoal, o que é fazer a função inversa? Qual que é ali o nosso mecanismo prático? É aquela inversão, né? No lugar do x, eu escrevo
y e no lugar do y eu coloco x. Então, é fazer essa inversão. Troca x, onde tem x põe y, onde tem y coloca x. E agora a gente vai trabalhar para isolar o y novamente. Então vamos lá, multiplicando cruzado, eu vou ter x que multiplica y menos 1 igual a y mais 1. Beleza. Então aqui eu vou ter o seguinte, esse y... Lembrando aqui que a nossa ideia é isolar o y, tá? Então, cuidado, porque às vezes a galera escreve assim, o x é igual a o y mais 1 sobre o y menos 1. Não isolou da forma que a gente quer. A ideia da função inversa é isole y. Então, o que a gente pode fazer aqui? Vamos fazer bem um passo a passo. Vamos passar esse cara realmente dividindo. Então, a gente vai ter o y mais 1 dividido por y menos 1. A gente meio que voltou ali no nosso original, né? E aí, o que a gente faz para isolar a partir desse ponto? Vamos dar aquela pausa. Eu quero a participação da galera nos comentários, que em vídeos anteriores o pessoal faz isso daí. O pessoal vem, coloca ali um comentário, faz a sua participação com a gente. Qual que é a ideia de isolar o y? Tá? O que a gente pode fazer, pessoal, para fazer ali um passo a passo tranquilo? Vamos multiplicar isso daqui primeiro? O que eu vou ter? Xy menos x, que é igual a y mais 1. Como eu quero isolar o y, vamos passar todo mundo que tem y para o mesmo lado. Então, xy menos y é igual a 1 mais x. Beleza. Agora aqui eu posso pôr meu y em evidência, que vai ficar x menos 1. E do outro lado, 1 mais x. E agora esse cara, que está multiplicando o y, eu vou passar ele dividindo. Vou colocar 1 mais x sobre x menos 1. Nota que essa é a nossa função inversa? Sim, essa é a f de menos 1 do x. Só para ficar na mesma ordem, esse 1 mais x eu vou inverter. Vou colocar x mais 1 sobre x menos 1. Mas, professor, deu a mesma coisa. Olha lá, minha função original e a função inversa. Está errado, não pode. Pode, galera. Eu posso ter funções inversas que fiquem idênticas. E você pode testar isso, jogando valores. Por exemplo, joga lá na original, faz o f de 2. Então vamos jogar lá, 2 mais 1 que é 3. 2 menos 1 é 1. Então o f de 2 deu 3. Agora faz o f de menos 1 do resultado, que é o 3. Tem que dar 2. E realmente vai dar, né? Olha lá, 3 mais 1 é 4. 3 menos 1, 2. 4 dividido por 2, 2. Então nota que o domínio de uma é a imagem da outra. Então essa é a nossa ideia ali para ser inversa, ok? Lembrando, isso daqui é só um teste, para realmente a gente ver, né? Poderia jogar qualquer valor ali que a gente vê que isso funciona. Mas deu a mesma coisa, então vamos marcar nosso gabarito. Letra A falou, as duas são iguais para um x diferente de 1, realmente, né? Porque eu não posso dividir por 0. Então, nosso gabarito dá 51, fica letra A, de aprovação. Tanto a função original como a sua inversa são iguais, ok? Matamos aí. Questão 52, que trabalha com o mesmo texto. Vamos lá. Considere a sequência x1, x2, definida por o x1 é igual a 6, e para n maior ou igual a 1, temos que o x de n mais 1 é igual ao f de xn, ou seja, x1 vale 6. x2, eu tenho que fazer o f de x1. Aonde? Naquela função lá do texto, que a gente acabou de usar na questão anterior. Eles fizeram o cálculo e deu 7/5. x3, aqui ele não falou, mas vamos calcular. O nosso x3 ele é igual ao f de x2. Lembrando que a função é x mais 1 sobre x menos 1. x2 nosso não deu 7/5, então vai fazer o quê? 7/5 mais 1 sobre 7/5 menos 1. Faz o MMC ali, né? Não tem denominador, coloca 1. O MMC entre 5 e 1 é o próprio 5.
Então, 5 vezes 1 é 5, mais 7, a gente fica ali com 12 sobre 5. E embaixo, 12, quer dizer, 5, a gente vai ficar ali com 7 menos o 5, que vai ficar 2 sobre 5. Divisão de frações, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Aqui a gente pode simplificar. 12 dividido por 2, 6. Ou seja, o meu x3 vale 6. Se nós fizermos ali o x4, qual que vai ser a ideia? Nosso x4, seguindo aquela ideia, ele é o f de x3, ou seja, no x mais 1, x menos 1, a gente vai jogar o x3 que a gente achou que é 6. Então, 6 mais 1 sobre 6 menos 1. 6 mais 1, 7. 6 menos 1, 5. Então, nosso x4, 7 sobre 5. O que está acontecendo com a nossa sequência? x1, x2, x3. Ele está alternando, olha lá. 6, 7 sobre 5. 6, 7 sobre 5. E assim ele vai fazendo. Agora, olha a pergunta, o que ele quer? Então, a soma dos 100 primeiros termos dessa sequência vale... Se eles estão alternando sempre de 2 em 2, galera, qual que vai ser a nossa soma de termos? Eu vou ter 50 valores, a soma dos 100 primeiros termos. Eu vou ter 50 vezes 6 e 50 vezes 7 sobre 5. Então, a nossa soma, 5 vezes 6, 30, com o 0, 300. Beleza. E aqui a gente pode dividir, né? 50 dividido por 5 fica 10. 10 vezes 7, 70. Então, a nossa soma dos 100 primeiros termos, 370. 370, nosso gabarito, letra B. B de bola, B de bosque. Dá aquela sua pausa aí para fazer o print da questão. Beleza? Então, aqui a gente só trabalhou, galera. A ideia era só ver que a nossa sequência ela ia ficar se repetindo, né? Bastava ali calcular ali mais 2 valores, a gente ia ver esse padrão acontecendo, ok? Vamos de próximo, agora fora daqueles textos. 53 falou o seguinte, olha lá. Para qual valor de A o sistema de equações lineares admite infinitas soluções? Se ele quer infinitas soluções, galera, ele quer um sistema possível indeterminado. Quando que esse cara acontece? Né? A gente pode fazer ali por alguns caminhos. Vou fazer pela regra de Cramer. O nosso determinante tem que estar 0 e tanto dx como o dy também tem que dar 0. Então, vamos calcular aí primeiro o nosso determinante, que vai ser o quê? Pegando os coeficientes. Então, o nosso determinante ali, ele vai ser o A menos 1, que é quem está acompanhando o y ali, né? O nosso coeficiente. Fica sendo ali menos 1 o nosso coeficiente. O próximo valor que a gente tem ali, só um segundinho aqui, galera. Aí, voltamos. O menos 1. O do x embaixo, ele é 4 menos 5a quadrado. E do outro, vamos chegar aqui para o ladinho, ele é a. Lembrando que eu quero que esse determinante seja 0. Então, determinante de ordem 2, né, galera? Tranquilo de se fazer. Matriz principal, a vezes a ao quadrado. Diagonal secundária, né? Diagonal principal, diagonal secundária, invertendo a ordem. Então, 4 vezes menos 1 é menos 4, vou colocar mais 4. Menos com menos vai ficar mais, vou colocar menos 5a ao quadrado. Nós queremos que isso seja 0. Vamos lá. Então, a gente vai ter que menos 4 ao quadrado, vou passar positivo. 4 ao quadrado é igual a 4. O nosso a ao quadrado fica 4 dividido por 4, que é 1. A raiz de 1. Então, o nosso a pode ser mais ou menos 1. E, para nossa infelicidade, até o momento a gente tem esses dois gabaritos, né? Tem lá 1 e menos 1. Então, eu tenho que ter certeza qual deles vai dar certo. Para a gente testar isso daí,
é só fazer a outra parte, ou dx ou dy, tá? Vou trabalhar com vocês ali com o dy. Então, vou pegar ali o a, o 4 menos 5a quadrado, da mesma forma. Só que agora, no lugar dos coeficientes de y, eu coloco os resultados, que é módulo de a e 1. Lembrando, a gente quer que esse cara, esse determinante, também dê 0. E agora eu vou testar com esse determinante os valores que a gente tem para o a. Por exemplo, vamos fazer com o a sendo 1. Então, se o a é 1, como é que fica o nosso determinante? Ele fica 1, módulo de 1 é 1, 1 ao quadrado é 1, 4 menos 5 menos 1. Então, esse seria o nosso determinante. Vamos calcular ele. 1 vezes 1, que é 1, menos 1, só que vai ficar 1 positivo, porque é a secundária. 1 mais 1, 2. Não deu 0. Então, 1 positivo não serve como resposta. Vamos fazer para ele negativo. Então, eu vou ter menos 1. Módulo de menos 1 é 1. Aqui vai dar o menos 1 da mesma forma, né? Porque menos 1 ao quadrado vai ficar positivo. E aqui 1. Vamos fazer o nosso determinante. Olha lá, menos 1. Menos 1 vai ficar mais 1 e ficou sendo 0, que é o que a gente queria que desse. Então, realmente, o menos 1 fica sendo a nossa resposta. Gabarito, letra C. Né? Pessoal, tinha outros caminhos para a gente resolver? Claro que sim, né, pessoal? Matemática ali, nunca a gente tem um caminho único para fazer a nossa solução. Tem outros caminhos. Basta a gente pegar outros ali. Mas, geralmente, para trabalhar essa ideia do sistema possível determinado, possível indeterminado, sistema indeterminado, a galera gosta de regra de Cramer, então tem que lembrar dessas definições. Não basta saber resolver sistemas e determinantes, tem que saber classificá-los. Olha aí na questão, ok? Questãozinha de número 54, galera. Questãozinha legal de se trabalhar aqui. Falava o seguinte, ó. A figura a seguir mostra um triângulo ABC. O ponto M é o ponto médio do lado AB. Então, aqui são partes iguais. Que é a hipotenusa, né? Ali a gente tem um ângulo de 90, então AB é a nossa hipotenusa. Ok. E ele falou, o valor de seno de alfa é simples, curto e direto. O que a gente pode trabalhar aqui, pessoal? Primeiro erro do pessoal é pensar que aqui eu tinha um outro triângulo retângulo, assumir que eu tinha um triângulo retângulo, sendo que ele não marcou, né? E aí a galera já vinha ali com algumas ideias. O que eu posso trabalhar? Eu posso trabalhar que esse AB, ele fica sendo o diâmetro de um semicírculo. Então, imagina que aqui a gente tem um semicírculo, onde AB é o nosso diâmetro. Se AB é o diâmetro, M é o ponto médio entre eles, então de A até M é raio, M até B é raio e M até C, que está indo até a extremidade, também é raio. Ou seja, esse cara também vale 5, aqui também vale 5, tudo é 10. Beleza? Tá. Pensando na ideia do ângulo alfa, em relação a essa nossa figura, ele é um ângulo central. E esse outro ângulo que eu posso colocar aqui, ele fica sendo um ângulo inscrito. Temos a relação entre o ângulo central e o ângulo inscrito. E qual é? O ângulo inscrito é a metade do ângulo central. Então, aqui é alfa sobre 2. Beleza? Tá. Agora aqui, pessoal, a gente vai usar soma de arcos. Que a gente sabe ali que, ou deveria lembrar, que o seno de 2α, ele não é 2 vezes o seno de alfa vezes cosseno de alfa? Sim, né? Só que agora, olhando para o triângulo ABC, eu posso fazer seno e cosseno para esse alfa sobre 2, usando essa ideia. Então, o nosso seno de alfa, que é o que a gente quer achar, usando essa relação de cima, olha lá, 2α, eu não pegava só alfa, que é a metade? Então, quando eu faço seno de alfa, vai ser 2 vezes o seno de alfa sobre 2 vezes cosseno de alfa sobre 2. Olha que resolução linda, galera.
E aqui a gente vai ter o seno de alfa, ele vai ser 2 vezes, olha lá, olhando para o nosso triângulo ABC. A gente tem ali o seguinte, a hipotenusa é 10, né? Todo esse lado aqui fica sendo 10. Eu tenho um lado sendo 6, então aqui a gente tem um triângulo pitagórico. Então esse lado BC, ele é 8. Professor, não visualizei isso, então faz teorema de Pitágoras, né? 10 ao quadrado, 6 ao quadrado, mais x quadrado. Você iria encontrar. Mas por que a gente sabe que ele é um triângulo pitagórico, galera? Porque nosso triângulo pitagórico, ele não vem ali do 3, 4 e 5. Eu só multipliquei por 2, olha lá, minha hipotenusa era 5, virou 10. Um cateto era 3, virou 6. Então, se o outro era 4, o dobro de 4, 8. Beleza? Tem essas sacadinhas aí, agiliza o nosso processo. E aí, fazendo seno, olhando para o alfa sobre 2. E para o nosso triângulo ABC, o triângulo todo. Seno é cateto oposto, que é 8, sobre a hipotenusa, que é 10. E o cosseno, cateto adjacente, que é 6, sobre a hipotenusa, que é 10. Só usando as definições, beleza? Podemos simplificar aqui, né? Por 2 dá 4, por 2 dá 5. Por 2 dá 3, por 2 dá 5. Então, para fechar aqui, o nosso seno de alfa, ele fica 2 vezes 4, 8. 8 vezes 3, 24. E 5 vezes 5, 25. Então, 24 sobre 25, nosso gabarito. Fechando lá, ó, letra A de acertamos. Mais uma questãozinha. Não, galera, fala sério, né? Vai lá. Lança aquele print, inclusive faz o print e marca a gente lá no nosso Instagram. Se você ainda não está nas outras redes sociais, aí na descrição do vídeo tem link para todas elas. É só dar uma olhada, ok? Vamos lá para a penúltima questãozinha dessa prova. Questãozinha legal de se trabalhar. Falava assim, ó. Em um sorteio com cartelas numeradas de 0001 a 2000, João decidiu comprar todas as cartelas em que a numeração exibisse os números 2 e 5 e nenhuma a mais. Nenhuma cartela, tá, pessoal? Eu vi aí até em grupos, o pessoal veio falar comigo, professor, não posso anular essa questão pela forma que ele colocou? Não, mas nenhuma a mais o quê? Mas nenhuma cartela, tá? Por isso que ficou no feminino. Por exemplo, a gente entendeu o que está fazendo. Ó, ele pode comprar a cartela 1205, 0025, mas não pode comprar a 0514. Por quê? Porque olha lá, apareceu um 4, que não está dentro do que ele falou. A cartela 2000 não pode comprar. Por quê? Porque não apareceu o 5. A 0514 não apareceu o 2. Então tem que ser aquelas que aparecem o número 2 e 5. Beleza? Então, o que a gente vai colocar ali? Eu vou pensar nas possibilidades, que são as seguintes. A gente vai ter 3 ali. Eu vou fixar a minha cartela começando com o 0. Eu vou fixar a minha cartela, aquelas que começam com 1. E fixar a minha cartela, aquelas que começam com 2. Só que aquelas que começam com 2, galera, a última cartela não é o 2000? E 2000 ele já falou que não pode comprar. Ou seja, eu nem preciso pensar nesse cara. Beleza? Então, só aquelas que começam com 0 e com 1. Vamos lá. E aí eu tenho mais 3 dígitos para montar as nossas cartelas. Ok. Seguinte. O que eu vou fazer? Como tem que aparecer o 2 e o 5, eu vou fixar esses caras. Então, aqui apareceu o 2, aqui apareceu o 5. Aqui é a mesma coisa. Aparece o 2 fixo, aparece o 5. Beleza. Para o último dígito, eu posso ter qualquer número, de 0 a 9. Então, eu tenho 10 possibilidades em ambas. Beleza? Então, por enquanto, em cada um, eu tenho 10 possibilidades. Vamos pôr pequenininho aqui para caber. Só que, concorda que esse 2 e esse 5, eles não podem estar em qualquer uma dessas 3 posições? Então eu tenho um 3 fatorial acontecendo aqui, porque esse 2 e 5 não tem que estar fixo ali logo naquela posição. Ele pode ser os 2 últimos, ele pode ser o segundo e o último, enfim, né? Então aqui eu tenho 1 vezes 3 fatorial.
que é 3 vezes 2, que é 6. Então, 10 vezes o 3 fatorial. Vamos até fazer aqui bem um passo a passo. Ele é 10 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, esse cara fica sendo 10 vezes 6, 60. Mesma coisa ali em cima. Também é vezes um 3 fatorial. Então, também tem um 60 lá para a primeira ocasião. Ok? Então, aqui eu tenho o quê? 60 mais 60, eu teria 120 cartelas que eles podem comprar. Só que, e as repetições, né, galera? Eu tenho que tirar essas repetições. Quais são elas? Eu vou ter ali para tirar, por exemplo, eu não posso comprar a cartela 0, 2, 5, 5. O 5 repetindo, não pode. 0, 2, 2, 5. Também não pode. 0, 2, 5, 2. 0, 5, 2, 5. 0, 5, 5, 2. E 0, 5, 2, 2. Então, ó, as que começam com 0, eu tenho 6 cartelas para tirar. As que começam com 1, a mesma coisa, eu tenho que descontar 6 também. Então, o nosso cálculo aqui fica sendo o quê? 60 mais 60, 120 cartelas. Menos as repetições. Eu tenho 6 começando com 0 e 6 começando com 1. Então, eu tenho que tirar 12 disso daqui. Então, 120 menos 12, a gente fica com 108 cartelas. E agora vamos olhar aqui os nossos itens. Olha lá. Considere as afirmações. João comprou 108 cartelas? Verdadeiro. Então, esse aqui está certo. 2. Se ao invés das cartelas 2 e 5, João tivesse comprado as cartelas com 1 e 5, ele teria comprado menos cartelas? Claro que não, né, galera? Porque eu vou aumentar e muito se, ao invés do 2, eu coloco cartelas aqui com 1. Eu teria que pensar em todos das casas aqui do 1000. Beleza? Então, aqui, falso esse cara. E a 3. João comprou 18 cartelas que possuem o número 3. Também falso, porque com cartelas que possuem o número 3, a gente vai ter muito mais do que essas 18. E a gente pode fazer o cálculo delas ali. Vamos fazer aqui no cantinho. Na verdade, muito mais não, né? Menos, perdão. Por quê? Se eu fixo o meu zero do mesmo jeito, aí eu coloco lá 2 e o 5, da mesma forma. E o meu último tem que ser 3. Então tá. O que está rolando aqui? Aquele 3 fatorial. Então, nessa situação, eu tenho 6 cartelas. Começando com 1, eu também vou ter 6 cartelas. Começando com 2, eu nem tenho cartelas que tem o número 3, né? Porque a última é 2000. E isso que leva a galera ao erro. Eu tenho 6 começando com 0, 6 começando com 1, vou ter 6 com outro. Mas, na verdade, eu tenho só 12 cartelas. Então, por isso que a 3 também fica sendo falsa. Então, só a 1 é verdadeiro. Então, vamos ver, ó, assinale a correta. Todas são verdadeiras? Não, apenas a 1 é verdadeira. Apenas a 1 é verdadeira, nosso gabarito. Letra B. B de bola, B de bosque, ok? Show. Vamos lá para a última dessa provinha, que falava o seguinte, se liga lá. Na figura abaixo estão representados os gráficos de uma parábola e de uma reta. E um ponto P, que é a intersecção deles. O valor de A mais B. Então, simples e direto, né? Aqui, galera, tá tranquilo da gente achar cada uma das nossas funções, né? Por exemplo, primeiro aqui, a função de primeiro grau. Olhando para essa reta. Né? A funçãozinha dela. Vamos chamar de f de x. Aonde corta o eixo y, já é o nosso b, né? Que a gente sabe que ela é um f de x, ela é do tipo a mais b. Cortou o eixo y, é o nosso b. Então, já sei que ali ele vale 2. Para achar esse a, a gente pode, por exemplo, olhar nesse triângulo retângulo aqui. Porque esse a é o coeficiente angular ali. E esse coeficiente angular é a tangente dele que a gente olha. Aonde o cateto oposto é 2, cateto adjacente é 1. 2 dividido por 1 é 2.
Então, o nosso f de x, perdão, né? Aqui é ax mais 2, que é ax mais b. Então, 2x mais 2, já tem uma função, beleza. Agora, para achar da parábola, lembrando que tinha outras formas de achar a função, né, pessoal? Aqui é só uma delas, ok? Vou chamar essa da parábola de g de x. Uma das formas de a gente escrever, já que eu tenho as duas raízes, é a que multiplica x menos x1, que multiplica x menos x2, onde x1 e x2 são as nossas raízes, né? Beleza. Um valor também a gente já tem, né? Porque agora o nosso c, a minha função g, do tipo ax² mais bx mais c, o nosso c é onde corta o y, então o meu c vale 2. Ok. E, usando as relações de Girard, aqui eu posso trabalhar com as raízes. Por quê? Uma das relações que a gente tem ali é o seguinte: o produto das duas raízes, ele é c sobre a. Só que a gente já tem o c vale 2. Vamos colocar aqui quem são nossas raízes. Onde corta o eixo x. Então, é menos 2 vezes 1. Isso é igual a 2 sobre a. Beleza. Então, menos 2 vezes 1 é menos 2. Então, menos 2a é igual a 2. Então, o nosso a, ele vale menos 1, fazendo essa divisão. Ok? Achei o valor do a. Se eu tenho o valor do a, eu vou substituir aqui agora para achar a minha g de x. Então, minha g de x vai ser menos 1, que multiplica x menos, com o menos ali vai ficar mais 2, de uma raiz, e x menos 1 da outra. Minha função g de x, para tirar esse menos 1 aqui multiplicando a galera, vai ficar menos x menos 2, que multiplica x menos 1. Beleza? Tá. O que ele falou para a gente? O nosso ponto P é onde as duas se encontram. Então, eu vou igualar f de x e g de x. Eu vou colocar aqui f de x é igual a g de x. Lembrando, nossa f de x, ela deu 2x mais 2. A nossa g de x, ele deu, olha lá, menos x menos 2, x menos 1. Menos x menos 2, x menos 1. Só conferindo, é isso? É isso, né? Ok. Então, agora, vamos desenvolver essa igualdade aqui. Vamos lá. Então, o que a gente vai ter? 2x mais 2, que é igual a menos x² mais x menos 2x mais 2. Organizando a casa, a gente vai ter x². Vamos deixar todo mundo aqui com calma, né? Mais 2x. Aqui eu não vou ficar com menos x, ele vai passar mais x. E 2 menos 2. Então, a gente vai ter x² mais 3x igual a 0. Equaçãozinha segundo grau, faz delta, Bhaskara, faz por soma e produto, o que você achar melhor. Como a galera prefere ali um delta e Bhaskara, vamos fazer, até porque a última questãozinha aqui, vamos fazer ela bem detalhada. Então, aqui, 1000b ao quadrado, que é 3², menos 4, o a é 1, o c é 0. Então, aqui, nosso delta é 9. Seguindo, então, nosso x vai ser menos o b, mais ou menos a raiz do delta, que é 9. Raiz de 9 é 3. 2 vezes a. O a é 1, então sobre 2. Então, meu x' é menos 3 mais 3 sobre 2. 0 sobre 2, que é 0. X duas linhas vai ser menos 3, que é menos 6 sobre 2, menos 3. Então, eu tenho duas possibilidades ali para o meu x. Tendo o x, eu encontro o y em qualquer uma das funções. Só que eu nem preciso achar nos dois, pelo seguinte. Olha para os nossos possíveis valores de x. Ou o meu x é 0, ou o meu x é menos 3. Beleza. Que é o nosso ponto P. Só que olha lá, aonde está o meu ponto P? Claramente, o meu x é negativo e o y também vai ser. Qual o x que a gente achou sendo negativo? Não foi o menos 3? Sim, por isso eu vou desconsiderar essa resposta. Já vou trabalhar com esse menos 3.
Como que eu acho o meu y? Substituindo em qualquer um, por exemplo, na função do primeiro grau. O f de menos 3 tem que ser 2 vezes menos 3 mais 2. Então, meu f de menos 3, ele é menos 6 mais 2, que é menos 4. Então, o nosso ponto, né, aquele ponto P, que é AB, ele é, na verdade, menos 3 e menos 4. Voltando, o que a questão quer? A mais B. Então, vamos fazer essa soma. Então, eu quero menos 3, menos 4. Então, nós temos menos 7. Menos 7, galera, para fechar nossa prova, olha lá, nosso gabarito fica sendo o item B. B de bola, B de bosque. Ok? Então, aqui a gente fez todas as questõezinhas ali da galera ingressante da Unicamp de 2023. Lembrando que é a provinha da primeira fase. Beleza, galera? E fazer aqui um agradecimento especial para a nossa primeira inscrita do canal, a Priscila Alves, que se inscreveu ali no nível de graduada. Muito obrigado, tamo junto!